A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Este é o nosso devocional de hoje, Salmo 143. Diz a palavra do Senhor: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti levo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que se atribulam, todos que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Este é mais um salmo de Davi, e quando olhamos para a vida de Davi, relatada nos livros históricos, percebemos que foram muitas as suas vitórias, muitas conquistas, muitas as bênçãos de Deus e promessas grandiosas. No entanto, no livro dos Salmos, nós percebemos melhor, olhamos melhor para a vida de Davi e vemos estas conquistas, vemos que elas foram obtidas perante muito sofrimento, lágrimas e, sobretudo, muito clamor ao Senhor, muita oração, que é o que acontece aqui neste Salmo 143. De facto, Davi era um homem que partilhava tudo com Deus em oração, que fazia de Deus o seu amparo, o seu socorro, o seu seguro, o seu auxílio, o seu amigo com quem ele poderia desabafar, abrir o seu coração. Nós vemos que no primeiro versículo o clamor que Davi dirige a Deus é segundo a fidelidade de Deus e a sua justiça. Portanto, Davi clama a Deus fundamentado no caráter de Deus. E nós precisamos também, nas nossas orações, de orar fundamentados no caráter de Deus, naquilo que as Escrituras nos revelam que Deus é. Deus é um Deus fiel. Ele escuta a nossa oração. Ele não deixa o seu povo, os seus filhos, não nos desampara. E é com base nesta fidelidade que nós podemos orar de forma confiante a Deus, porque sabemos que Ele é fiel. Ele não nega o seu caráter, não muda, Ele permanece para sempre. Portanto, é importante nós conhecermos Deus através da sua palavra e orarmos fundamentados neste conhecimento, para que efetivamente vivamos seguros, oremos de forma segura e confiante de que Deus efetivamente responde às nossas orações. Não clamamos, portanto, baseados em nós mesmos, na nossa própria justiça, na nossa retidão. Davi reconhece que diante de Deus não há justo. Ele diz no versículo 2: Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Portanto, estas palavras são as palavras que Paulo utiliza no Novo Testamento, e podemos referir aqui o exemplo em Romanos, em que Paulo diz que não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, desviaram-se da presença de Deus. Portanto, a quem Deus ouviria por sua própria justiça? Ninguém estaria habilitado a ser ouvido diante de Deus por justiça própria. Se fosse pela nossa retidão, nenhum de nós seria acolhido, a nossa oração seria ouvida diante de Deus. Só pela misericórdia de Deus temos acesso
a sua presença, mediante o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos torna então habilitados a orarmos, habilita-nos a clamarmos a Deus, e a nossa oração podemos estar certos disso, que ela é ouvida diante de Deus, não por nossa justiça, mas porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz em nosso favor. E podemos então orar de forma confiante, mas também agradecida, de forma humilde diante de Deus, sabendo que não por nós mesmos somos escutados, mas porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz por nós. Nós temos acesso à presença de Deus, Ele escuta a nossa oração e Ele responde ao nosso clamor pela sua graça, pela sua misericórdia. O salmista, no versículo 4, ele, portanto, vai contar a Deus o que estava a acontecer, o que estava a suceder na sua vida, o que motivava também, o que o motivava a expor a sua tribulação a Deus. E o que estava a acontecer é que ele estava a ser perseguido pelo seu inimigo. O salmista, portanto, expõe a Deus também como ele se sentia diante daquilo que estava a acontecer, e sentia-se sem forças. Também nós podemos e devemos expor diante de Deus aquilo que acontece na nossa vida. Passamos por momentos também de perseguição, de lutas, de dificuldades, de enfermidades, de uma notícia desagradável, de, por exemplo, desemprego, a falta de casa, seja o que for. Nós podemos expor e devemos expor isto diante de Deus. Ele é o nosso amigo fiel, o Deus que está disposto a escutar a nossa oração. E também podemos e devemos expor diante de Deus como nos sentimos. Davi expõe o seu sentimento, sentia-se sem forças. E nós também temos liberdade para abrir o nosso coração diante de Deus, para lhe expormos aquilo que se passa no nosso interior. Não é que Deus não saiba aquilo que nos está a acontecer e como nós nos sentimos, mas Ele espera que nós lhe contemos por uma questão de comunhão, de relacionamento, de intimidade, mas também por uma questão de fé, confiança, dependência, porque sabemos que Ele irá cuidar de nós. Ele é o Deus que nos dá a vitória. Davi também, no versículo 5, ele diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero na obra das tuas mãos. Ele traz consigo então uma grata lembrança do agir de Deus no passado. E é bom que nós não nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Deus já fez no passado, porque este Deus não muda, Ele é o mesmo, o Deus que está conosco também. Davi ansiava, portanto, pelo agir de Deus, e que nós também possamos ansiar pela sua presença e pelo seu agir na nossa vida. Davi reconhece a sua total dependência de Deus. No versículo 7, ele diz: dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ele sabe que se Deus não lhe respondesse, se Deus não atendesse o seu clamor, ele baixaria a cova, ele morreria, ele pereceria diante das ameaças e dos perigos à sua volta. Portanto, ele depende totalmente do socorro de Deus. É importante que nós entendamos também que dependemos totalmente do socorro de Deus, que se não for Ele, certamente, irmãos, nós já teríamos perecido. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que cuida de nós. É importante que nós tenhamos consciência deste facto, porque, na verdade, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas também nos diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pela graça de Deus, temos um Deus que nos ama. Amou-nos ao dar Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Portanto, provou o seu amor. Este amor que permanece até hoje sobre nós. Temos sido beneficiados por este amor e por isso só podemos dar graças a Deus. Só lhe podemos render o nosso louvor e expressar-lhe a nossa gratidão. Davi aguardava então a resposta de Deus, que seria fruto precisamente da graça de Deus. Davi diz no versículo 8: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar,
porque a ti elevo a minha alma. Provavelmente Davi fazia então esta oração à noite, de madrugada, e ele aguardava expectante. Ele tinha fé de que pela manhã Deus poderia já trazer a resposta. E ele sabia também que esta resposta seria uma resposta fruto da graça de Deus. Mas é importante então nós repararmos a fé, a confiança de Davi de que a resposta de Deus viria. Ele esperava que esta resposta viesse pela manhã. A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós saibamos que Deus responde às nossas orações. Podemos passar por um período de lágrimas, de choro, mas a alegria vem. Porque Deus é fiel, porque Deus cuida de nós. Porque Deus é o Deus de graça, é Deus de misericórdia. E a bênção que Ele traz sobre nós, a resposta que Ele traz sobre nós, sobre a nossa vida e para a nossa vida, é uma resposta efetivamente fruto da sua graça e do seu favor. Então, Davi, ele declara a sua fé em Deus, porque ele diz aqui no versículo 8, pois em ti confio. Versículo 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Deus é o seu refúgio também. E pede Davi também a orientação de Deus. Ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Nós precisamos também da orientação de Deus. Precisamos que Deus nos guie, que Ele nos oriente. Precisamos de andar no seu caminho para agradar-lhe e para glorificarmos o seu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a nossa vida, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém.